Mas enfim, vamos lá, vamos trocar essa ideia agora, falando sobre Santos Futebol Clube, Felipe, porque isso é uma matéria ontem no Diário do Peixe, assinada pelo Lucas Barros, dizendo que o Pedro Caixinha está na Berlinda. Santos dá prazo para Pedro Caixinha, mas já monitora o mercado de treinadores. Ó, a permanência de Pedro Caixinha no comando do Santos está em xeque. Opa, já começa assim. O treinador será mantido pelo menos para os próximos 2 jogos, mas está pressionado após a virada sofrida para o Vasco por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube já avalia opções no mercado caso a situação se agrave. A derrota em São Januário ampliou a insatisfação de dirigentes, conselheiros e integrantes da diretoria que já haviam questionado o trabalho de Caixinha após a eliminação para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Ali, assim, naquele dia ele errou demais. Puta que pariu. Apesar das críticas, ele seguiu no cargo e teve tempo para treinar a equipe, incluindo o amistoso contra o Curitiba vencido por 4-1. No entanto, o tropeço na estreia do Brasileirão reacendeu as dúvidas sobre sua continuidade. O Santos decidiu que Caixinha terá ao menos os confrontos contra a Bahia na Vila Belmiro e Fluminense no Maracanã para tentar reverter o cenário. Uma derrota para o Bahia pode acelerar sua saída, enquanto o desempenho ruim, mesmo em caso de vitória, deixaria a situação indefinida. Caso vença, mas perca na sequência para o Fluminense, a demissão também não está descartada. Enquanto aguarda os próximos resultados, o clube já observa o mercado em busca de possíveis substitutos. Tite, devido à sua relação com o Neymar, é um nome cogitado, embora considerado difícil no momento. Outro nome analisado é de Renato Gaúcho, que agrada o presidente Marcelo Teixeira. Além deles, há diretores que defendem a contratação de Dorival Júnior, que tem forte identificação com o clube. Em São Paulo não foi nem citado, hein? Em 15 partidas à frente do Santos, Caixinha soma 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Durante quase toda... que é mais ou menos a atuada da carreira do Caixinha. Se você for olhar o desempenho dele, ele tem sempre muito parecidos os números de vitórias e derrotas. Ele tem aproveitamentos muito perto dos 50%, 40 e pouco por cento na carreira inteira. Exceção aos times do México lá atrás, onde ele foi muito bem, foi campeão, mas há mais de 10 anos. Durante quase toda a temporada, conviveu com questionamentos, mas conseguiu se manter no cargo após uma sequência de 4 vitórias do Paulistão. 4 vitórias, 3 dessas diante de 2 times rebaixados e um que ficou na última posição para cair ali. Os 3 piores times do Campeonato Paulista. Essas 4 vitórias vieram em cima de 3 dos piores times do Campeonato Paulista. E do Red Bull Bragantino, que briga para não cair no Brasileirão esse ano, tem lá Quintana como titular. Então é uma sequência mentirosa. Cuidado, cara, não fala isso que vão te cancelar os torcedores do Bragantino. Pois é. A eliminação. Essa daí, cara. Posso falar Imagina, que cara. eu posso atentar contra a história do Bragantino, que não vai aparecer ninguém. A eliminação para o Olha. Corinthians e a derrota na estreia do Brasileirão, no entanto, colocaram novamente seu trabalho sob forte pressão. Vamos lá, Felipe. Antes de saber sua opinião, eu darei a minha. Primeira coisa, tá? Eu não demitiria o Caixinha nem em caso de derrota nos próximos 2 jogos, embora eu tenha dito lá no começo que jamais seria o técnico que eu contrataria. Eu acho o Caixinha fraco para treinar o Santos. Eu acho que o Santos, com as pretensões que o Santos tem nessa temporada, que é a classificação para a Libertadores, mesmo que seja de forma na fase pré-Libertadores, eu acho que o Santos precisa de um técnico que mostrou mais na carreira. O Caixinha mostrou muito pouco na carreira como treinador. Não tem grandes títulos, não tem grande história. Em Portugal, nunca treinou em Portugal, que é o país dele. Nunca ninguém que nem quer saber de Caixinha por lá. Então é um treinador que eu acho muito fraco e que é daquele tipo de coisa que a gente discutia com o Flávio Gomes semana passada. Veio um antro de treinadores estrangeiros porque a gente cansou de brasileiro, mas aí veio os ruins também. E os ruins estrangeiros muitas vezes têm mais complacência do que os ruins daqui, entendeu? E aí, só que é o seguinte, como você vai ter uma parada de 40 dias para o Super Mundial, eu acho que o que faz mais sentido é você dar esses 12 jogos para o Caixinha até o final para definir se você vai trazer um outro ou não treinador. E aí, O que não cara, pode é dar esse tempo pra ele, se queria te cortar, o que não pode é dar esse tempo pra ele e fazer o que o Fluminense fez aí. Na primeira volta, sei lá, dar
intertemporada Não, aí não, mas você não pro entendeu o que eu falei. Caixinha. Você não entendeu o que eu Aí falei. quando voltar o brasileiro, na primeira Não. rodada, Eu não pede e falei demite isso, o Felipe. cara. Eu falei Não, dos. não, não, não tô dizendo o que você falou, tô só falando pra não fazerem Ah, isso. não, eu tô falando o seguinte: faz os 12 Pro Santos não jogos. fazer isso, tá Aí o ligado? Santos sai intertemporada, vai ter uma folga ali, alguma coisa, você traz outro técnico. Aí o time vai voltar pra treinar, pra se preparar com outro técnico. Com outro técnico. Não pode. Não, a questão é a seguinte: o Caxias só tem que ficar pós Super Mundial se o desempenho dele nesses 12 primeiros jogos for muito bom. Uhum. É isso. Mas É isso. eu daria esses 12 jogos. Eu daria esses 12 jogos. Eu acho que, cara, você teve aqui, o Santos ficou 15 a 20 dias sem jogar. O Santos foi eliminado de forma bizonha, no sentido de assim, ele fez tudo errado contra o Corinthians. Escalação, substituições, ele errou tudo que ele podia. Fora Resolveram, o Neymar no banco lá. resolveram manter. Resolveram manter Patético. o cara. E aí agora, depois de um jogo, o cara tá pendurado. Então você não tinha convicção quando você manteve. Então É assim, isso. nesse momento tem que dar os 12 jogos pro Caixinha. E eu não gosto do Caixinha. Eu jamais teria contratado o Caixinha, mas eu acho que tem que ser profissional. Não demite o Caixinha agora. Espera esses 12 jogos. Não pode ser uma derrota contra o Bahia que demita o Caixinha. Mas isso aqui é o que eu penso. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que se perder pro Bahia, ele cai. Eu acho que se perder pro Bahia, ele cai. No máximo, dura até o jogo contra o Fluminense. E aí, Felipe, assim... se só... Fluminense é fora? O Fluminense é fora, no Maracanã. E o Fluminense já provavelmente com novo técnico. É. E aí, Difícil, hein? difícil, cara. E aí, assim, nesse contexto, se o Caixinha cair, o que eu faria? Eu não pensaria duas vezes. Meu primeiro nome para comandar o Santos Futebol Clube hoje seria o seu Adenor. Tite. Eu tenho um nome melhor. Eu traria o Tite. Mas vamos ver se você me convence. É um nome melhor, na minha opinião. É um cara que deixou um trabalho legal no São Paulo. Foi bem Carpini. nos clubes onde passou. Não. Hernan Crespo. Ah, não. Mas aí eu não sei se o Não. Marcelo Teixeira tem competência para apresentar um projeto robusto para ele, que dê a ele segurança e que dê a ele também respaldo e tempo para Ô, implementar o estilo Felipe. dele de jogo. O Crespo deixou uma impressão muito bacana no São Paulo, foi campeão com o São Paulo na pandemia ali, no Campeonato Paulista, em Eu cima do gosto meu muito do time do Crespo. Palmeiras. Acho que é um nome moderno, um cara que joga um futebol mais próximo do futebol de alto nível que a gente vê, sobretudo na Europa. E acho que seria um nome que agregaria muito ao Santos. Um trabalho pensando a médio e longo prazo. Assim, não seria um trabalho para chegar e já dar certo de cara, embora eu acho que ele tenha competência para isso. É um cara que entende muito de futebol, que tem uma cultura de futebol diferente da maioria dos técnicos aqui do Brasil. É um cara diferenciado e acho que seria um nome excelente assim para o Santos. Seria excelente para potencializar jogadores como ele fez no próprio São Paulo. Enfim, seria um grande nome assim para o Santos. Acho que teria que ser o primeiro da lista. Se não conseguir trazer ele, aí acho que a gente vai cair no senso comum de Dorival Júnior e Renato Gaúcho, se não tiver acertado com o Fluminense ou com outro clube. Vai permear por esses nomes aí, mas o meu nome, se fosse dirigente do Santos, seria Hernan Crespo. Então, o Hernan Crespo sequer foi citado na matéria do Lucas Baus. Eu acho que sequer vão pensar no nome dele. E se pensarem, eu acho muito difícil o Crespo aceitar numa situação que o Santos está demitindo um treinador novo no meio da temporada. O cara vai olhar e vai falar, meu Deus. Eu não acho que seria o que o Crespo aceitaria. Eu não acho. Eu acho que ele poderia aceitar no começo de uma próxima temporada, alguma coisa desse tipo, mas não agora. Os nomes citados ali, e o Sampaoli nem está citado. Por isso que eu nem vou comentar sobre o Sampaoli hoje. Que Ele recusou, né, que na inclusive recusou o pré-temporada. próprio Santos. Mas estão ali Tite, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Desses três nomes, eu ia no Tite sem pensar. Taticamente é o melhor dos três. Tá melhor. Eu acho que ele oferece o tipo de jogo que não é o tipo de jogo que a torcida do Santos gosta. Teria um pouco de resistência, mas eu acho que o Tite é malaco, ele sabe um pouco disso. E ele já mostrou o repertório de fazer coisas um pouco diferentes, embora no Flamengo ele não tenha conseguido, essa é a verdade, que também é um E time, outra, um o clube que dono do exige. time, o dono do time do Santos ama ele, né? Que é o Neymar. Exatamente. Isso é uma... E Ama aí eu ele. ia chegar lá, que é uma coisa fundamental.
Você tem um plano que é manter o Neymar pelo máximo de tempo possível. Você traria o técnico que é dito pelo Neymar como o melhor técnico de sua carreira. Isso seria muito bom. Inclusive no termos de convencimento ali, para o Tite conseguir de repente devolver o Neymar para a seleção no mais alto nível. Seria a minha escolha, tá? E agora, não veio o Tite. O Tite tem identificação com o Corinthians, não quer treinar o Santos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tomou cusparada na Vila. Importante lembrar desse episódio. Teve um episódio na Vila que ele foi cuspido pra caralho na arquibancada. E ele reclamou muito numa entrevista coletiva. E eu tenho certeza que ele guarda um pouco de rancor. Mas aí, cara, nesses outros 3 nomes eu iria no Renato. Dorival Júnior seria... entre Léo Condé e Dorival Júnior, eu vou atrás do Léo Condé. Nesse momento, eu não iria atrás do Dorival Júnior, cara. Eu tô assustado com o que eu vi na seleção brasileira, assim. Tô assustado com o que eu vi. Mas em clube é diferente, cara. Não, cara, desculpa. Acho que o Dorival é mais técnico que o Léo Condé. É mais técnico. O Dorival é mais velho, tem uma carreira muito maior, né? É mais técnico. Não dá pra comparar. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Mas o Léo Condé é mais jovem e, enfim, a gente não sabe do futuro. Tem potencial. Eu apostaria, eu preferi uma aposta de alguma coisa que você não sabe que pode acontecer positiva do que você colocar alguém que você já sabe que tem um teto ali e que, na hora H vai falhar. Dorival conhece o Santos, Dorival foi bem no Santos, tem história no Santos. Acho que, cara, não é um nome a se descartar, não, cara. Não é um nome a se descartar. Também imagino que deva ter a aprovação do Neymar. O Neymar jogou muito com ele em 2010, que foi, pra mim, o auge do Neymar ali. Tudo bem que a gente tem 15 anos aí de diferença, mas é um nome interessante, pô. E é isso. Um técnico que gosta de bola no técnico foi mandado embora do Santos por causa do Neymar. Quem? Dorival. Tem esse problema, mas... Imagina que, porra, 15 irmão, anos os caras vão levar bem. isso aí a... Pô, pelo amor de Deus, cara. Dito isso, vou te dizer outro cara que eu prefiro à frente do Dorival, não estou brincando. Luxemburgo. Prefiro à frente do Dorival. Eu acho o Luxemburgo, acho que assim... Se é pra falar de título, vamos começar a falar de título, então. Então traz o Luxemburgo. Revive o Scolari. Eu prefiro esses dois à frente do Dorival hoje. O Filipão? Eu prefiro. Tá maluco, prefiro. Cara. Imagina o Filipão no Santos é tipo humano no Palmeiras. Nem fudendo. Vai ser o seguinte, irmão. Velocidade no contra-ataque, você vai amar ele, velho. Bola aérea vocês não vão sofrer. Não vamos sofrer, cara. Porra. Pelo amor de Deus. Os caras do chat se achando. Filipão, o cara coringou de vez. Assim, Filipão na Vila. Scolari e poderia ser, inclusive, o Luxemburgo e o Scolari de auxiliar. Com o Leão de gerente de futebol. Caralho, é o trio de ferro, assim, treinando. Imagina aí, não. Imagina a foto. O Santos tira os Triple A, assim, ó, os 3, assim. Felipão, Leão e Luxemburgo. Se esses caras não saírem na porrada em 2 semanas, cara. Não, se o Neymar não entrar no eixo. E você não ouviu meu diretor de futebol. Você não ouviu meu diretor de futebol. Eu iria no São Paulo e ia buscar o Muricy. Caraca, Muricy diretor, dos anos 90, Leão de gerente, Luxemburgo de técnico e Filipão de auxiliar. Meu Deus, a gente não perde um jogo no Brasileirão. Esses caras. Quem que é seu técnico? O Luxemburgo, que é dentro do campo. Só que assim, o Luxemburgo ia ter que ser convencido que ele não ia mexer em nada fora do campo, dentro do campo. Não, e se ele ficasse pendurado, quem ia assumir é o Leão. Tá não, aí é o Felipão, que é o auxiliar. É o Felipão. Caralho, o cara é um lunático. Aí é isso, diretor de futebol Muricy e o gerente de futebol para dar uma cobrada na molecada que não tá correndo, o Leão. Ele fazendo isso é isso, gente. Esse seria o meu quarteto para comandar o Santos na temporada. Isso. Treinador de goleiro, Zete. Porra, puta treinador de goleiro. Moraci tá louco? Santana na primeira.
Caralho, vai se fuder, velho. Você é um idiota. Né? Cara, eu juro por Deus que eu faria isso se eu fosse presidente. Eu reuniria os 4 e falaria, eu quero o Quarteto Fantástico. Ainda bem que você é torcedor. E aí faria os 4 assim, ó, falta do Quarteto Fantástico, os 4 chegando. Se isso não para o Brasil, fala pra mim, se esses 4 chegando não parasse o Brasil, irmão, eu não sei mais o que parava. Hã? Nossa. Pô. Não tem como. Que, cara? O cara deve... O Luxo e o Filipão, não sei se são amigos. Não são. Os caras competiram a vida inteira juntos. Os caras, primeiro almoço, assim, já ia rolar prato voando. Exatamente. Um outro, assim.